Fala pessoal, estamos aqui em mais um JetCast, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui dando continuidade na série dos ministérios da Jet Church e nós temos aqui junto com a minha amiga Eli, estamos com os nossos convidados, pastor Alexandre e pastora Melissa Oliveira, que estão responsáveis, que estão fazendo um trabalho excelente e extraordinário com os starts e com os teens, né? Nós gostaríamos que vocês se apresentassem aí pro pessoal. Olá pessoal, eu sou o Alexandre e estou aí com o Ministério dos Teens e Starts já desde 2017. Nós começamos o trabalho aí. E eu sou marido dessa linda mulher aqui chamada Melissa, que está me ajudando desde então. Então, eu sou a Melissa, né? Já que ele me apresentou. Então, a gente tá junto com os teens e com os start já uma caminhada, né? E uma caminhada de sucesso, né? Vamos dizer assim, né? Um trabalho maravilhoso, tem feito a boa diferença, não somente na nossa igreja, mas também na cidade, né? Glória a Hoje Deus. tem eu falo que o Ministério Start e os Teens, eles têm um alcance a nível de cidade hoje, né? Se fala de Ministério Teens ou Start, em Chapecó já trazem na memória o pastor Alexandre e a Jet, né? Trabalho fantástico que tem sido feito, né? Glória a Deus. Pastor, fala para nós, pastor e pastora, conta para nós um pouquinho mais acerca do Ministério Teens e Start. Qual que é a faixa etária? Quem que pode participar? Nós podemos participar, pastor também? Fala um pouquinho para nós acerca desse ministério, que é um trabalho, como o pastor João já falou, está se tornando bem relevante. A gente vê características, vê muitas coisas diferentes que o pastor vem trazendo. Então, fale para nós um pouquinho mais acerca desse ministério. Quer falar você ou eu? Vamos dividir, então. Então, o ministério, nós começamos com 9 crianças, que era só os teens, né? Nós começamos com a pastora Laide, ela falou para nós assim, ó, eu estive orando e Deus me mostrou que a gente precisa ter um ministério assim na igreja. Se vocês gostariam, nós recém tínhamos chegado na igreja, né? Estávamos conhecendo, estávamos vindo, e a gente falou, nós vamos, né? Nós vamos junto ali. Mas nós não sabia qual era o propósito ali, né? A gente entrou, a gente já veio de um outro ministério, nós trabalhávamos com crianças, né? A gente trabalhou 8 anos com crianças e assumir os adolescentes seria para nós um desafio, né? E dessas 9, 2 eram nossas filhas, então não tinha muita tinha criança, 7. né? Ali. E aí a gente foi começando, daí do porão da casa da pastora Laide, a gente passou pro salão social da igreja. E ele sempre falava, Deus me deu a visão de ver a igreja cheia, Deus me deu a visão. E o dia que a gente conseguiu subir para a igreja, nossa, foi um marco, ele foi E aí veio um problema, né? A gente subiu para a igreja, mas a gente criou um problema, porque Problema bom, né? nós tínhamos 2 faixas etárias ali. E o que fazer agora com essas 2 faixas etárias? Agora continua. Então, aí o que acontece? Quando a pastora Laide teve essa visão, era o pastor Franciel e a pastora Luciana que assumiram, né? Nós ajudávamos eles. Aí eles foram, depois agora estão com o Ministério da Família, depois foram evoluindo, então agora com o culto da família aqui. E nesse tempo, nós sempre orávamos. Começamos com 9, começamos a orar para que viesse mais adolescentes. O dia que deu 17, eu digo que nós dava pulo naquele porão lá. E quando deu 20, ficou pequeno o porão. Aí nós fomos pro salão social. Aí no salão social teve um dia que deu 50. E aí não cabia mais. Você sabe que o salão social da igreja é pequeno ali, né? E aí naquela época a gente foi para cima e começou um problema, porque os maiores não queriam vir porque achavam que tinha os menores que eram muito crianças. E os crianças não queriam vir porque os maiores eram maiores. Aí eu falei, mas o que fazer? Aí na época a gente criou o Jet Teens 1 e o Jet Teens 2. E aí a gente começou com 2 cultos simultâneos, um no salão social para o Jet Teens 1, que era de 9 a 12, e um para o Jet Teens 2, que na época era Jet Teens 2, de 13 a 17, que era no templo. Só que aí os menores ficavam se sentindo inferiores, porque lá a igreja tinha telão, na igreja tinha banda, era tudo diferente. Aí até que um dia eu conversando com o pastor Daniel falou assim, por que você não faz os 2 cultos no templo? Você ocupa um horário antes e um horário depois. Eu falei, então tá. E aí a gente começou. E hoje, mais ou menos, a gente tá trabalhando aí com 90, 96 Uau. teens, que quando vem todos, vem nessa faixa. E Start a gente chegou a ter 147 num culto, Uau! né? Claro,
com isso também vem os pais, né? Porque a gente depende muito dos pais, então a gente tem que fazer um trabalho com os pais. Mas hoje a faixa etária dos teens é de 9 a 12 anos, né? Com 8 anos a Tia Ali já começa a trabalhar com eles a ideia de ir para os teens. E aí hoje, em termos de teens, nós temos 4 ou 5 clãs, agora não me recordo. E de start nós temos 9 clãs. Então hoje ao todo nós temos 14 clãs de adolescentes hoje rodando na igreja. E estamos aí. Então, Que legal. Pastor, ouvindo toda essa trajetória, a gente vê, né, que é os pequenos começos, né? A gente honrar esses pequenos começos. Começar com pequenas sementes que são plantadas e colocadas em nossa mão, né? E Deus vai confiando coisas maiores. Mas, como a partir disso, como que vocês entenderam de fato que essa era a chamada para a vida de vocês? Porque é um ministério bem específico, né? Teens e Start é aquela idade ali. Então, e a forma como hoje Deus vem trabalhando na vida de vocês e a gente vê o impacto que acontece no ministério, né? Como que vocês entenderam que, nossa, esse foi o chamado, Deus nos chamou para estar trabalhando com essa faixa etária de adolescentes? olha, na minha vida foi assim, a gente veio de uma outra denominação, que eu digo assim que a Melissa carregava nas costas. Por quê? Porque eu me sentia muito, tipo, inferiorizado na época, quando eu me converti, a gente assumiu o ministério de Kids na igreja que nós participávamos, mas quem trabalhava mesmo era ela. E eu ajudava na parte forte, na parte pesada, né? Porque eu falava, cara, isso aí não é pra mim, criança, tá? Quando a gente veio com os adolescentes, que a gente começou um trabalho, o amor deles me constrangiu. De ser amado por eles, de ver o coração aberto, de ver o quanto assim, hoje, muito dos problemas que nós adultos temos foi porque foi gerado lá nos nossos pais. Então eu vejo isso como quando eles olham para mim, às vezes, por exemplo, hoje, por exemplo, uma menina me abraçou e falou assim: "Como eu queria ter esse abraço do meu pai aqui". Então, e esse peso eu carrego, né? E quando eu senti esse amor, e que, tipo, eu me vejo como pai deles, então, não tem, eu identifiquei que isso é algo que eu amo, sabe? Então, não vivo sem isso. Que legal. Quando a gente ouve assim, eles falando, né, do abraço e quando a gente recebe um abraço deles, a gente a gente se quebra, sabe? Eles nos quebram, porque não tem o que pague. Não tem o que pague você dizer assim, eles dizer pra nós assim: "Obrigado porque eu saí da onde eu estava". Não é por nós, é por Deus, né? A gente tenta mostrar o amor e fazer com que eles aprendam o amor de Deus. Mas você pegar eles, assim, no momento que eles precisam só de um colo, e você abraçar e trazer para perto, não tem, sabe, não tem. E ali nós nos encontramos. Ali a gente viu que era isso mesmo que a gente queria. E quando a gente recebe dos pais hoje, assim, a gente tá vindo para a igreja porque ele nos trouxe, porque ela nos trouxe. Isso mostra que a gente tá no caminho certo, que Deus tá mudando aquela família, tá trazendo aquela família para o seio dele. Então isso não tem o que pague, sabe. E hoje no mundo, né, tanta ausência de boas referências, né? Referência existe um monte, mas boas referências são poucas, né? E infelizmente, né, a família ela é muito atacada, né? Em todos os sentidos, né? A gente sabe que existe uma questão espiritual sobre isso. E como o pastor comentou, né, a maioria dos problemas que tem lá quando adulto foi criado lá na infância, né? Quando enxergava o pai, quando enxergava o casamento dos pais, quando enxergava a mãe, né? E algo interessante e isso é importante, quando eles conseguem olhar e falar assim, não, mas pelo menos aqui eu encontro uma referência do que fazer, né? Talvez em casa eu tenha uma referência do que não fazer, mas aqui eu encontro uma referência do que fazer. E como o senhor comentou, né? Querendo ou não, acaba sendo, claro que Deus que nos capacita para isso, né? Mas é uma responsabilidade que ela não vem por escolha no sentido eu quero, né? Mas eu vejo que também uma possibilidade que Deus está nos dando, porque é Ele mesmo que vai nos capacitando, né? E eu acho que se tem uma coisa que é boa, é você conseguir olhar para a vida daqui 15, 20 anos e falar: olha aqui esse doutor, essa doutora, esse juiz, essa juíza, esse médico, né? Esse dentista, essa dentista, enfim, né? E que passaram lá atrás, né? Caminharam junto com vocês, que talvez se o pastoreio de vocês não tivesse entrado na vida dessa pessoa, talvez estaria vivendo tantas outras coisas, né? É verdade. Mas algo interessante que o pastor comentou aqui antes, nós gostaríamos de saber um pouco, né? Uma curiosidade nossa, como que foi o processo de conversão? Já vem de um lar cristão, ainda não, né?
Foi no meio do caminho, né? Tanto pastor como a pastora, como que foi? Eu ou você? Eu já venho, né? A minha avó, ela era missionária, então eu já acompanhava ela direto, assim, e eu já cresci num ambiente assim, né? Mas ele não. Por mais que os pais dele fossem, a mãe dele, ele sempre teve palavras desde pequeno, mas ele não. Ele era mais aquele menino rebelde, sabe? A rebeldia, Ninguém me assim, ninguém doma. me doma, né? E aí, quando a gente casou, a gente, nos primeiros anos de casamento ali, a gente começou, como são duas pessoas diferentes, com manias diferentes, né? Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Aí a gente começou a ter muito atrito ali nos primeiros anos. E aí foi passando, a gente sempre se deu bem, assim, né? Teve os pequenos atritos, mas tivemos sempre uma relação boa. Mas quando teve as meninas e algumas dificuldades e tal, eu necessitei mais buscar Deus, né? Eu principalmente, assim. E nesse processo ali, ele não queria. Então, o que eu fiz? As meninas eram pequenas, uma tinha 1 aninho e pouco e a outra tinha 2, e quase 3, que elas são pouco tempo de diferença. Eu comecei a buscar, eu comecei a pedir a Deus, comecei a fazer campanhas, né? Propósitos, e eu fui por 2 anos, para que Deus moldasse o coração dele, né? Para que Deus moldasse o coração dele. E nesse caminhar de 2 anos, sem falhar, às vezes, assim, Deus foi moldando. Deus precisou levar ele para o deserto, precisou mostrar para ele algumas coisas, e ele foi até que Deus pegou ele, né? Eu digo assim, ela gravava os louvores no pendrive meu e eu viajava bastante, né? Aí às vezes tava tocando as músicas que eu ouvia, assim, daqui a pouco entrava um louvor, né? A pessoa que tava comigo, às vezes, no caminhão olhava, hein? Que é isso? Minha O que tá esposa, acontecendo aqui? que colocou, né? Aí até que um dia, o que que acontece? Eu fiquei desempregado e eu fiquei um tempo tipo, como eu era profissional na minha área, eu falei assim, não, é bem tranquilo, né? Eu vou arrumar emprego amanhã já. E passou um mês e nada. Aí ela falou assim pra mim, isso eu me lembro bem. Falou assim, mas você tem orado pra Deus? Eu falei, mas pra que orar pra Deus se Deus não me responde, né? E aí no final do dia ela falou assim, vamos na igreja comigo? Eu falei, eu vou, não gosto de igreja e tal, e tal. Aí ela falou, vamos. Aí eu falei, vamos, vai. Aí quando nós entramos na igreja, que eu entrei dentro da igreja, estava tocando um louvor que se Deus não te responde é porque ele está trabalhando em seu favor. Eu falei, meu Deus, já me respondeu. Tá aí a E a resposta. pregação do pastor naquele dia foi muito assim de encontro àquilo que eu estava vivendo. Até eu olhei assim e falei, será que essa mulher andou falando uma coisa para esse pastor? Foi lá e contou tudo pro pastor, meu Deus. E aí, passado um tempo, eu cheguei para ela e falei assim, ela ia há 2 anos já. E eu tinha visto a mudança nas minhas filhas, nela. E eu falei assim, olha, como eu sou 8 ou 80, eu sou meio sanguíneo. Aí eu falei assim, seguinte, eu senti aí, eu não quero mais viver sem esse Jesus, não. E eu quero me batizar. Aí ela deu um passo para trás. Não, batizar também é demais, né? Calma, vem Calma devagar. e tal. E Aquela- naquela denominação, o curso de batismo era 3 meses. E eu fui lá e fiz os 3 meses de curso de batismo e tal. Tava marcado já o meu batismo. Ela olhou para mim e falou, eu quero me batizar. E eu falei assim, não, então eu vou fazer contigo o curso de batismo de novo. Então eu fiz 2 vezes. Então eu fiz pós-graduação em curso de batismo. Pós-graduado. Então aí nós descemos juntos as águas, né? E passado um tempo nós assumimos o ministério de kids lá. Mais ela na época, né? Mas aí a gente trabalhou bastante tempo, 8 anos eu acho que foi, com o ministério de kids lá. E depois quando, através de uma palavra de Deus, né? Que eu vim para o encontro com Deus e Deus usou um profeta lá e uma pessoa para falar para mim. E tudo que foi falado naquele encontro com Deus, que eu vim no encontro com Deus da JET, tudo que foi falado aconteceu na minha vida tempos depois, né? E através de uma palavra eu vim pra JET. E da JET nós iniciamos esse trabalho aí com os teens e agora com o Starts também. E é notório porque é toda a família, né? Toda a sua família é envolvido nisso. Como que é envolver toda a família? É o pastor, a esposa, as suas filhas, né? Como que é isso, estar envolvendo a família no ministério? Então, quando nós viemos pra JET, o pastor Giovanni deve lembrar que no culto de quinta-feira que o pastor Daniel dirigiu o culto, tinha as meninas que dançavam lá, a Raíssa. Então estava acontecendo o culto lá em cima, no altar, o pessoal cantando, a banda,
E as meninas dançavam. E as minhas filhas começaram a dançar ali. Aí quando a pastora Laide veio com o projeto para nós, e nós abraçamos o projeto, automaticamente as minhas filhas estavam junto, né? E a gente sempre, desde quando a gente se converteu, eu tenho uma filha mais velha, e a gente queria que ela viesse junto. E foram 10 a 12 anos, 12. 12 anos orando por ela. 12 anos orando pela minha filha. Aí até que um dia o Senhor preparou tudo, que ela chegou em mim e falou assim: eu quero aceitar Jesus. E aí eu tive a oportunidade, o privilégio de batizar ela. Batizei o meu genro, que veio também através disso, né? E eles casaram, e aí eles começaram a nos ajudar. Por quê? Porque a JET, ela nunca foi, tipo assim, começou, teve um começo também, né? Eu tô na Aham. JET de quando a gente tinha 200 membros. Então, eu lembro que era só o André, falava em som, era só o André. Então era puxado para ele, tipo, fazer a transmissão da igreja. Ele fazia a semana inteira, né? Aí chegava no sábado, tinha os jovens, tinha. Então o que que aconteceu? Eu tive que levantar pessoas. Aí eu peguei o meu genro lá, eu falei: não, você quer aprender a mexer com a mesa? André, ensina ele. Aí o André ensinou ele. Aí eu peguei a minha filha, não tinha ninguém para bater foto, a gente tinha uma máquina lá, velha lá, e ela começou a bater foto, a outra começou a fazer rios, e hoje, e a gente foi criando uma equipe toda em cima disso, né? Tanto que hoje o que que eu faço? Eu tenho os adolescentes e eu como pastor eu tenho que ser facilitador. Então eu tenho que pegar, não, esse tem um dom disso, então vai desenvolver. Então hoje a gente tem já os adolescentes mesmo que fazem rios, que fazem fotos, que estão como salva-vidas. Então a gente. E hoje eu e a minha casa toda, né? Trabalhamos no culto, e, né, para a igreja, enfim, no ministério. Eu acho que isso é algo que anuncia ainda mais o evangelho, né? Quando você Aham. vê Com uma certeza. família servindo, É. né? É lógico, obviamente que se por momento é só a esposa, se por momento é só o marido, a família também. Mas quando tu vê uma família abraçando e respirando o ministério, ela chega a ser uma inspiração, né? Tu É. olha, né? Hoje, grande parte vai falar assim: eu quero que a minha família abrace junto, né? E eu vejo que quando a família abraça é porque vê resultado, né? É Exato. que tá vendo frutos, né? E eu vejo que é isso, e é o que a Bíblia diz, né? Que aqueles que estão ligados à videira verdadeira dão muitos frutos, né? Bem. Então o fruto começou lá na oração, né? De Jesus pega ele, Jesus transforma a vida dele, né? Na forma de ser, na forma de tratar, e hoje Uhum. o alcance que estão tendo e inúmeras outras famílias também agora já sendo alcançadas através de vocês, né? As meninas também já ministram, né? Já. Auxiliam muito, né? Bem, eu acompanho pelas redes sociais, vejo que são bem vivos dentro do ministério, né? E como é bom isso, né? Eu acho que como pai também, não tem uma satisfação maior de você ver que É teus filhos verdade. literalmente estão sendo uma flecha na sua aljava, indo à É verdade. frente, né? Verdade. Indo além. A gente vê hoje a Duda hoje é ministra até melhor que eu. Eu falei: vai devagar, senão você vai me botar aposentar muito Fala. rápido, né? E tem a Ale também, né? A Amanda, que é um pouco introvertida, mas ela já trabalha, hoje ela é líder de clã dos teens. E assim, quando você vê que nem tem uma menina que era dos teens, agora ela foi pro Start. E ela escreveu uma cartinha pra Amanda, assim, muito linda, assim, falando, né, do amor que ela tem pela Amanda, que é a minha filha mais velha. E as meninas que tem com a Eduarda, com a Alessandra. Então, até eu comentei esses dias atrás com o pastor Daniel, falei assim: pastor, eu sou muito abençoado, porque eu tenho 3 filhas que eu não tenho o que falar delas, né? Me ajudam e, tipo, quando eu não tô, elas assumem a bronca, então é um privilégio, é uma honra, né? Realmente você poder servir a Deus com toda a sua família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, literalmente, É né? É bem verdade. Vocês isso. são exemplos nesse sentido. É um legado, Amém. né, pastor? É você asfaltar o chão para a próxima geração que está vindo. Eles já estão vindo com tudo, né? Isso é notório. Amém. E uma coisa que o pastor sempre fala, e o pastor carrega isso no seu ministério, o pastor sempre fala que tem que falar a linguagem dos adolescentes, falar a linguagem da galera, né? Tá dentro. E a gente já observou que vários cultos o pastor já fez de forma temática. Teve um culto, assim, que chamou muita atenção, que o pastor chegou vestido de coringa, né? Conte para nós, assim, quais que são os desafios e qual é o impacto de você estar falando essa linguagem bem caracterizada com os adolescentes? Então, tudo começou num culto ao qual eu tava. Era só teens na época. E aí eu cheguei assim, a galera meio dispersa e tal. E eu sou uma pessoa que gosto muito de oração.
E eu fui para os pés do Senhor. Eu falei, Senhor, me dê uma estratégia, porque eu quero ver a mudança, né? Porque às vezes a mudança ela ainda está acontecendo e a gente não está vendo, né? Eu falei, mas eu quero ver mudanças, né? E o Senhor me deu naquela época estratégia de ministrar temas de filme, que eles gostam, né? Avengers, isso, aquilo e tal. E eu Homem-Aranha. comecei a ter esses temas, né? Levei esses temas para os teens. E aí, quando a gente tinha já teens e start, um dia eu estava assistindo o filme O Coringa, né? E eu falei, nossa, e como eu gosto muito da área de psicologia, a Melissa estuda psicanálise, e eu sempre estou acompanhando algumas coisas que ela fala para mim, né? Eu falei assim, cara, esse cara aí teve traumas com os pais, né? E aí comecei a ver que realmente nós também temos algumas coisas que nós vamos carregando e que se nós não quebrarmos, nós vamos repassar isso para os nossos filhos. E eu falei assim, ela falou assim para mim, você podia uma hora ministrar sobre isso, né? Mas na minha cabeça era só falar sobre isso. E ela falou assim, mas seria legal você comprar roupa. E eu falei, tá bom. Mas eu fui procrastinando. Aham, foi alimentando a ideia, A ponto pensando. do dia que ela me pegou pelo braço, me levou fazer a roupa, achou a pessoa para fazer a maquiagem. Eu falei, pronto, e agora, Pronto. né? Aí eu falei, não, já que eu vou fazer, eu vou criar toda uma expectativa, né? Aí a gente fez toda uma expectativa e realmente a gente falou, e hoje, até hoje, os adolescentes lembram dessa ministração. Ela foi tão impactante que eu mudei ela, que o pastor Ronald me chamou um dia para ministrar para os homens e mudar algumas coisas, né? E eu preguei para os homens também, né? Olha só. Então, também ministrei de Chaves já, de Aham. Chapolin, algumas coisas a gente que tem que fazer. Mas Deus também me cobrou uma coisa, porque uma vez Deus me falou, eu tenho que ter o linguajar dos adolescentes, né? Porque eu tenho que ser igual a eles, senão eu não vou chamar a atenção deles. E eu comecei a mudar o meu linguajar. E em 2020, eu em oração, o Senhor falou assim, você tem o linguajar, você tem tudo, mas você ainda não se parece com eles, né? Porque Porque ele você era tem... gordinho. Porque eu era meio robusto e era, Aham. né? Você Aí, fitness. e aí, Percebeu? claro, não tinha nada a ver com que eu fiz um propósito no Senhor, né? Mas não tinha nada a ver para esse sentido de emagrecer, mas era um Aham. propósito de jejum e oração para que Deus me usasse mais para isso. Aham. E eu fiquei 15 dias de jejum, né? Somente água. Até eu fui fazer um casamento, me esqueci de fazer um casamento 15 dias radicais, só na radicais, água. só água. Aí eu tomava, às vezes eu tomava quando, no meio do negócio ali uma sopinha daquela líquida, né? Só o Só para líquido. dar um salzinho na boca. Aí nesse período eu emagreci 18 quilos. Eu Meu Deus. perdi 18 quilos. E aí, tipo, eu já tava um pouco mais magro, né? Aí depois do infarto, né, que eu tive um infarto, aí eu emagreci bem. E aí hoje eu uso assim, um boné, todo mundo fala, né? Esse cara aí nem pastor é, né? Já ouvi gente falar isso. Pô, mas esse cara não parece pastor, boné, calça rasgada e tal, né? Mas é o linguajar que eu chamo a atenção deles, porque o adolescente você tem que prender eles, o que que vai vir aí, né? E depois aí eles vão, você vai construindo a sua palavra em cima daquilo, né? De falar meio a galera aí, né? Interessante, né? E até deixar um conselho que com certeza esse JetCast vai chegar em lugares aonde muitos líderes de teams e de starts, né? Talvez estarão iniciando ou estão enfrentando algumas coisas. E eu acho que é interessante o senhor dar esses pontos, esses conselhos, né? Por quê? Porque, como o senhor falou, tem que falar a língua deles, né? É quebrar alguns paradigmas. Por quê? Porque geralmente eles vê o pastor, geralmente é aquele, principalmente antigamente, aquele cara com a Bíblia embaixo do braço, terno, gravata, e é muito distante. Mas quando tu coloca uma calça que tem um rasgo ali, que você não é mais santo ou menos santo por usar essa calça, mas olha, esse cara é diferente, usa um boné, né? Bah, olha que legal. Vai se identificando e vai, querendo ou não, dando abertura para ouvir a mensagem, né? Porque às vezes eu vejo que até nós trabalhando com juventude também tem que quebrar muitos pontos, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ministrei de boné, para muitos foi um escândalo, para tantos outros foi algo maravilhoso que falou assim, uau, que legal, cara. Entende? Por quê? Porque às vezes, né, enquanto a gente não tem algum entendimento, assim, não, vamos dar uma... levar com seriedade, porque Sim. hoje a gente olha para o ministério dos teens e dos starts da igreja, a gente vê seriedade. Mas eu falo algo muito interessante, a gente tem que ser fiel à mensagem que carrega, mas, entre aspas, infiel na forma de comunicar, no sentido do quê? A mensagem que eu prego no sábado, eu posso pregar com um boné e tudo. Agora, se o pastor não me convidar para pregar no domingo de manhã, Não, né? eu Não tenho dá. que ser fiel à mensagem,
mas a forma que eu vou colocar não vai ser com gíria, não vai ser de boné, né? Então eu vejo que é isso, sabe? Quando eu olho para o ministério da nossa igreja, eu vejo um ministério fiel à mensagem, fiel à palavra, mas que precisa colocar um boné, vamos colocar um boné. Precisa se vestir de coringa. E isso é bom, isso é importante, isso é necessário, né? Qual o conselho que o senhor deixa para líderes que vão nos ouvir, né? Sobre quebrar esses paradigmas, sabe? Assim, não, eu preciso ser fiel à mensagem, eu preciso ser fiel à palavra de Deus, mas a forma que eu vou me comunicar, eu preciso entender a linguajar deles, para que eles abram o coração para receber a mensagem, né? Porque não adianta você ter a mensagem mais poderosa que existe se a pessoa não tiver com o coração aberto para receber, né? Então, quando a gente olha para o ministério nosso, a gente vê alguém que é fiel à mensagem, mas que consegue, né, entregar, né, de uma maneira que a pessoa realmente receba. Que conselho o senhor dá, né, para que a pessoa dê uma virada de chave na mentalidade, sabe? Da forma que ela vai entregar essa mensagem. É pregando em cima de filme, é pregando em cima de personagens, é pregando vestido, né? Que eu acho que é interessante. Tu tem que identificar, tipo assim, que nem os teens, 9 a 12. Então, o linguajar deles tem que ser mais algo que eles vivam. Se você chegar hoje com a galerinha de 9 a 12 aí, eles assistem filme do Relâmpago McQueen, essas coisas. Então, você tem que trazer algo... Claro, eu não falei sobre o Relâmpago McQueen, eu coloquei lá um tema Relâmpago McQueen e usei que... a verdadeira, eu usei a palavra e a palavra eu falei sobre amizade, a importância de ter um amigo, que o Relâmpago McQueen tinha um amigo, né? Então eu falei, cara, o amigo do Relâmpago McQueen, eu falei a importância de você ter um amigo, né? E já o Start, eu levei o Coringa, porque assim, ó, olha só, adolescente, eu discipulo muitos meninos, né, durante a semana. E já aconteceu, não foi nenhum nem dois, foram vários os meninos que falam assim, pastor, eu preciso conversar contigo, eu preciso ser repreendido. Já Me repreende, por favor. confrontado. Eu falei assim, cara, mas tipo, né? O que aconteceu? Então eu percebo assim que os adolescentes, a maioria deles, e nós já passamos por isso, se você for analisar, os nossos avós, eles eram um pouco mais duros, mais incisivos com os nossos pais. E nem por isso nossos pais deixaram de ser pessoas boas, vamos colocar assim. Então, nossos pais, eu creio assim, tem alguns pais da terceira geração depois, que por ter, às vezes, sofrido algo que traumatizou, aliviou para o filho. E hoje estão perdendo os filhos. Porque é importante, sim, eu amo minhas filhas, eu preciso repreendê-las, mas eu tenho que saber repreendê-las com amor, né? E quando você tem autoridade para repreender com amor, já muda. Porque às vezes a minha filha faz algo de errado, eu chego, olha, filha, não foi assim, não foi legal. Aí eu vou explicar a outra, eu não preciso bater, mas eu vou repreender. E aí, então, eu percebo assim, que com os adolescentes de 13, 14, eu sou fiel à palavra, mas eu vou com falar como se eu me lembro quando eu tinha 16 anos, 14 anos, 15 anos. O que eu precisava falar, o que eu mais vivenciava, o que o meu pai precisava fazer comigo. Então, eu uso disso. Eu faço o quê? Eu falo, cara, eu tenho que chegar de um jeito que eu alcance o modo de falar com eles para que eles entendam aquilo que eu estou transmitindo para eles, mas nunca fugindo da palavra. Por exemplo, eu coloquei uma vez uma coisa que eu falei assim, cara, vai dar problema. Mas só que eu falava, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor me confirmava, é isso mesmo. E eu levei uma palavra que era céu ou inferno, qual a sua escolha? E foi uma palavra mais pesada. Que eu falei, cara, isso daí, quando eu falei, quem quer ir pro céu? Todo mundo ergueu a mão. Eu falei, quem quer ir pro inferno? Ninguém queria. Ninguém queria. Só que eu falei, isso daí não é uma resposta que você Você dá não- com apenas um levantar de mão ou com algo que você fale, é com atitudes. Então aí fui usando a palavra. Então, você falar, você tá com um boné virado, tá com uma calça, vai só identificar que você é na turma deles, Na na galera turma, deles. isso. Mas você nunca ser infiel ao que a palavra diz, né? É sempre usar a palavra. Então, hoje, se alguém aqui está começando um ministério de adolescentes, e está com dificuldades, você não pode ser, você tem que ser fiel à palavra, em primeiro lugar. E segundo, identificar qual é o ambiente que essa galera gosta de conversar, o modo que eles falam, ser mesmo interagir com eles, ser amigo do adolescente. E ser amigo do adolescente também não quer dizer que você não vai ter que puxar a orelha. Mas só que quando você puxar a orelha, eles vão entender assim. Eu sempre falo, ó, tem duas opções quando eu puxo a orelha, né? Tem duas opções. Ou você vai ficar bravo comigo, ou você vai pegar isso e fazer com que isso faça você crescer. A minha intenção é que você cresça. Aí eu explico o porquê que eu falei aquilo.
Então, geralmente, quando eu dou uma bronquinha, né, porque é necessário às vezes, né, eles entendem. Então, você que está começando é ser fiel à palavra. Ser fiel à palavra e ser igual a eles. Demonstrar amor, né? Porque é o que eles mais procuram, né? É demonstrar amor. E quando você falou ali de ser um ministério sério, por mais que a gente trabalhe com uma faixa etária que tu tem que estar mais agitado. Eu sou da bola fora, né? As meninas me chamam porque eu quero contar um negócio, aí eu não sei o nome, daí eu falo, elas, não é esse nome e tal, mas elas já sabem, né? Então elas ali. Então, com as meninas também, lá em casa vive cheio, né? De seguido tem gente lá, então a gente já conhece elas. Mas o ministério, ele não se baseia só em Teens e Start. Ele tem uma ramificação. A gente tem dentro do ministério, a gente tem a parte de mídia, que a gente ensina eles a trabalharem na mídia. A gente tem a parte de eventos, que a gente organiza eventos, né? A gente tem a parte agora que a gente começou ano passado, que é mostrar para as mães que elas podem ser umas mulheres valorosas, que elas não precisam deixar de ser mulheres, trazer a essência para ela da mulher. Que a gente tem uma vez por mês um encontro que é o Amor Sem Limite, que é voltado para as mães, é dentro do ministério. A gente tem a dança, a gente tem o teatro, tem mais o que eu esqueci? Evangelismo. Tem o evangelismo. Então, ele não fica só baseado no sábado, né? Ele tem toda uma preparação a semana toda, né? A semana toda. A gente tem também os atendimentos, a gente tem também o discipulado, a gente tem apoio psicológico para alguns casos específicos. Então, ele é um ministério que ele se preocupa com o cuidado de todos dentro da casa. Pai, mãe, filho, para que a casa toda seja construída na base que é Jesus. Bacana que é uma visão muito mais ampla, né? E eu acho que isso que é o bacana, isso é o legal, né? Porque aí não se torna um genérico, né? Ah, não, vamos resolver aqui colocar um band-aid, né? Não, aí a gente Trata percebe lá. que trabalha com os filhos, mas também trata... Tem uma vez por mês, se não me falha, né? Que é pais e filhos, né? O culto Uhum. que é da 200, 300, 400 pessoas, né? Então é algo muito bacana, porque eu vejo que é isso. Não trabalha só um genérico, né? Porque realmente, às vezes tem coisa que tem que ser tratada nos pais, né? Às vezes tem coisa que é no filho, né? Bastante coisa em nós como filho. Sim. Mas também tem bastante coisa que às vezes, quando você consegue trazer os dois juntos, você consegue ministrar que o pai também vai chegar. Uhum. Uau! Tem coisa que realmente daqui a pouco Uhum. um posicionamento, uma forma de falar diferente também vai auxiliar o meu filho, né? A minha filha a crescer, a desenvolver, né? Isso é muito interessante. É, uma das coisas que eu falo para os pais, né? Até esses dias eu falei, a gente tem um clã de pais agora, né? E aí até num desses clãs eu falei assim, gente, a gente tá errando porque a gente quer criar bons filhos. Aí os pais me olharam assim, cara, né? Como assim? Mas nós temos que criar bons pais. Porque Quase se eu uma pegar minha melhor- filha e criar ela para ela ser uma boa mãe, automaticamente ela vai ser uma boa filha. E vai saber criar a filha dela para ser ou o filho para ser um bom pai ou uma boa mãe. É que nós falhamos às vezes querendo criar bons filhos, mas nós temos que criar bons pais, né? Que a próxima geração vai ser pai, vai ser mãe, né? Então eles têm que até é legal que eu achei, veio um casal falar comigo essa semana e eles trouxeram um nenenzinho recém-nascido. E aí eles estavam descabelados, né? Porque o neném chorava dia e noite. Aí eu falei assim, bem-vindo, né? Falei o nome da neném, falei, bem-vindo, ela chegou. Então agora você vê o quanto teu pai e tua mãe... É nesse momento que a gente dá valor para os nossos pais. Eu falei assim, isso é normal, né? É bem assim mesmo. Peguei a nenê, coloquei ela de brucinho aqui, ela já parou de chorar. Falei, eu criei 3, então tá tranquilo, tá? Então é nós entendermos que nós estamos aqui para criar bons pais, boas mães, né? E automaticamente eles serão bons filhos Porque também. o ciclo se quebra daí, né? Se quebra Por toda a completo, bagagem né? que você traz Você pra... trabalha todo o sistema ali, né? É, Pai, mãe, mãe, filhos, uhum. irmãos, né? Que somente um, quem sabe, sim, a pessoa vai ter a mudança, mas aí precisa toda a estrutura também ser trabalhado, né? Estrutura completa. Pastor e pastora, né? Temos uma pergunta muito interessante que, assim, em meio a um público que é muito vivo na internet, né? Eu tenho o meu afilhadinho, esse tempo de 5, 6 anos, ele falou assim, vamos gravar um vídeo, tio. Pegou o celular. E aí, no final do vídeo, ele falou algo que me marcou. Ele falou assim, me siga aí no meu canal, e não sei o quê. Com 5, 6 anos, eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus. Já tem Olha até um canal. aonde a internet chegou, né? Meu afilhadinho de 5 anos, mexe no YouTube violentamente, né? Como ser efetivo, né? Porque a gente sabe que lá existe boas referências, sim.
mas também existe um número bem expressivo de influências que não são boas, né? Como ser efetivo trabalhar com uma idade de uma criança onde a mentalidade, o comportamento está tudo sendo formado, né? O caráter, o que quer, o que não quer, o que acha que é legal, o que não é, né? Que é uma idade onde está tudo sendo meio que preparado na mente, no coraçãozinho deles, né? E já estão dentro da internet, né? Como ser efetivo nisso? É estando também? Como ser efetivo nesse trabalhar, né? Eu acredito que é estando também. Até eu estava fazendo uma mentoria um tempo atrás e foi falado muito sobre isso. É onde que você encontra adolescente hoje? Nas redes sociais. Eles estão ali, TikTok, Instagram, estão direto ali. Nós, e eu digo assim, que eu ainda estou engatinhando nisso aí, né? Estou tentando, tal, estou começando agora mas nós temos que estar lá. Nós, como pastores de adolescentes, de jovens, nós temos que estar lá. Porque assim, a internet, ela nos proporciona coisas muito boas, mas também tem coisas que não são tão boas. Então, que nós sejamos agente de coisas boas na internet, né? Porque, que nem você falou, com 5, 6 aninhos, até, eu te digo que até antes. Porque tem criança aí com 1 aninho, 2, que já pega e já sabe desbloquear o celular Com o e dedinho. colocar o dedinho lá e tá disponível. Tá disponível para quem quiser assistir. Então nós temos que ser mais atuantes como igreja, como pastores de adolescentes, de jovens, e como igreja também, sermos mais atuantes nas redes sociais, distribuindo aí materiais e conteúdos de qualidade, né, para eles. É porque o alcance é maior e eles estão consumindo ali. Eu vejo que bem isso, a gente deve ser apaixonado pela missão que Jesus nos entregou. A gente deve trabalhar incansavelmente, porque no mundo afora, tantas ideologias, o pessoal é apaixonado por essa ideologia. Eles batalham, eles lutam, eles colocam a cara para bater. E nós devemos também fazer isso, ser apaixonados por essa mensagem e usar de formas criativas e dinâmicas para atingir os públicos, né? Falar a linguagem. Eu acredito, assim, muito que realmente Deus ele é um Deus criativo, ele nos capacita, nos dá a criatividade para a gente falar a linguagem específica, fiel à mensagem, mas de forma criativa para acessar o coração das pessoas ali que estão assistindo. Então, acho que realmente a gente deve, como igreja, se posicionar, né? E uma coisa, pastor, também, é como que os pais, né? O pais, quem está ouvindo, o adulto, pessoa responsável, como que eles devem filtrar, né? Qual o filtro, como que deve ser feito isso? Porque é muito conteúdo, é muita coisa. E existem também mensagens aí que muitas vezes vêm disfarçadas, né? Disfarçadas, né? De ser boas, mas como combater isso? Como filtrar essas mensagens? Olha, eu acho assim, muito interessante isso que você falou, porque até adulto, né? Porque às vezes você vai pra internet, tem coisa que é maquiada, né? Aham. Eu conheci adultos ali que, porque eu sigo esse cara é assim, 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 assado. Realmente o pai e a mãe tem que realmente conhecer, se você, ou o adulto que seja, né? Tem que conhecer o que que o meu filho tá assistindo, o que que ele tá vendo. E liberar, realmente. Agora, adolescente ali, eu digo de 13, 14, 15, 16 anos, eu digo assim, você tem que eu vejo pelo aquilo que eu vivo na minha casa. Eu sou muito amigo das minhas filhas, tanto eu quanto a Melissa. Então, dentro da minha casa é perfeita? Não, não é uma propaganda de margarina. Tem coisas Aham. boas, acontece Aham. lá os seus perrengues de vez em quando, Aham. mas maior dentro da minha casa, são os momentos de descontração e tal. Então, eu sou muito amigo das minhas filhas e eu deixo aberto para elas tudo. Então, através disso, elas sabem o que é certo, o que é errado, e elas, por uma questão de terem crescido nisso e verem em mim e na Melissa, um posicionamento de algumas coisas, elas também não, porque assim, ó, o filho, ele só reproduz aquilo que ele vê o pai e a mãe fazer. Então, se dentro da minha casa fosse guerra todo dia, as minhas filhas iam ser, iradas, Aham. né. Então, o que que eu tento reproduzir para elas? Elas olham em mim e na Melissa ali, eu digo assim que Spurgeon falou, "Pregue o evangelho, se necessário, com palavras", Aham. ou seja, o evangelho, ele é mais pregado com atitudes. Então elas veem as nossas atitudes e através disso nós reproduzimos dela, e automaticamente elas não vão seguir alguma coisa. E quando tem dúvida, por nós sermos amigos, elas nunca deixam de falar nada, elas sentam com a E gente. os pais vigiar, né? Não tem que ter. Filho não tem que ter sem celular. O pai e a mãe tem que ter acesso.
né? Porque além de você tá formando, como o pastor falou, você tá formando caráter, né? Então você vai deixar ele livre tantas horas ali vendo Exato. algo que não vai edificar nada. O que ele vai reproduzir? Tem crianças que são dependentes já emocionalmente do seu celular, de algum filme, de alguma coisa, então tem que ter limite. Eles gostam de limite, tanto criança quanto adolescente. Eles não vão te dizer que eles gostam, mas eles gostam. Se você pôr limite para eles, se vocês colocarem, às vezes o corpo deles está pedindo. Às vezes você senta para conversar com um e eles falam, ai, mas porque minha mãe não faz isso, meu pai não faz aquilo. Eles estão pedindo limite, ei, eu tô aqui, né? Me segura, me corta, né? Me enxerga, Me me vê isso. enxerga. Então é você estipular limite, eles estão embaixo da tua autoridade como pai. Não ser negligenciável a esse ponto, olhar, né? Você tem tantas horas para ficar no celular, eu quero ver o que você tá fazendo. Você vai assistir um vídeo, o que tá te edificando? Tipo, ter essa relação com o filho, né? Porque existe amor no limite, né? Quando Deus Sim. coloca Adão e Eva no paraíso, ele colocou um Colocou limite limite. por amor, Uhum. né? Por amor. E quando ele tirou também, foi por amor, né? E justamente para não comer esse fruto da vida eterna, daí não ficasse a eternidade no pecado, né? Então, para ver que no limite existe amor, e às vezes, né, o sistema, o mundo tem ido tanto para um lado que você não pode repreender, que você não pode questionar, que você não pode. E realmente é isso, a gente convive, né? Aí tu vê alguns filósofos falando, mas quem tá na linha de frente, que é professor, que é pastor, que lidera jovem, que lidera teens, tá vendo que realmente eles precisam e eles se sentem amados, né? Quando tem esse limite, né? Mas também aqui já meio que partindo pro final aí, que a conversa tá muito boa, mas se deixar a gente Tá vai um legal. bom tempo, né? Muito bom. Qual é as dificuldades que vocês percebem na vida dos teens, do start, né? Do adolescente, para que eles vivam o propósito de Deus? Quais que são as dificuldades que vocês têm presenciado nesse cuidado, nesse trabalho com eles? E qual que é o conselho que vocês dão a eles, né? De como vencer, como fazer, né? Eles são muito, ao mesmo tempo que eles são intensos, às vezes eles dão aqueles altos e baixos, sabe? Então, tem dias que eles estão aqui, tem dias que eles estão aqui, né? Isso é tudo relativo da idade, né? Da questão hormonal e dessas transformações. Então, até mesmo pela cabecinha deles estar sendo formada ali e tal, né? E o que a gente fala sempre para eles? É para que mesmo eles não querendo, eles façam, né? Aí a gente ensina para eles que é nesse sentido que a gente mata a nossa carne e vive pelo Espírito, né? Então é essa o que a gente sempre fala para eles, né? Né? E falando também de dificuldade dentro do ministério, porque eles é assim, é gostoso de trabalhar com eles porque é um HD limpinho, né? E eles são assim, eles são intenso naquilo que, tipo assim, eles se entregam mesmo, são muito intensos. Então, você consegue ver isso tanto nos teens quanto no start. Olha que teens tem 9 anos. E você consegue ver alguns falando em línguas, outros chorando, cheio do Espírito Santo. Mas a maior dificuldade que um ministério de adolescentes tem, e isso não é só na nossa igreja, é em todas as igrejas, é os pais. Porque os pais, muitas vezes, têm que levar e têm que buscar. Nós tínhamos um problema de um pai que ficava uma vez, quando a gente iniciou, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Quando teve, aí, mas tem que levar e tem que buscar. Aí um dia, mas tem que ter mais, porque é só 1 horinha, é muito pouco, a gente deixa, quando chega em casa já tem que buscar de volta. Aí hoje nós temos programação da 1h30 da tarde até às 7 horas da noite. Mas é muito tempo. Então, os pais, eu digo para você pai, você mãe que tem filho adolescente, você quer a transformação na sua casa, invista nos teus filhos, que eles são o maior presente, o maior patrimônio que vocês têm. E eu digo que um filho transformado tem o poder de mudar a sua casa. Porque eu falo isso por quê? Porque as minhas filhas foram transformadas e elas mudaram a minha casa. Hoje eu estou como pastor e eu devo isso à minha esposa, que orou por mim, a minha mãe, que orou por mim, a pastora Laide, que orou por mim desde 95, quando ela me conheceu, e eu me converti em 2008, né? Mas para você ver, é investir nos filhos. Você, cara, não é peso, é investimento.
Eu sei que eu prefiro levar minhas filhas na igreja, buscá-las na igreja, do que um dia buscar em qualquer outro lugar aí fora. Então, se você investir nos seus filhos, você vai ver que hoje talvez vai ser até complicado, você vai estar cansado e coisa e tal. Mas isso tem um peso de glória tanto para o pai quanto para o próprio filho, né? É que tudo custa, a gente É. precisa escolher o nosso difícil. É, É difícil trazer na igreja? É. Mas também é difícil o filho não querer ir na igreja, estar perdido em outras coisas, quem sabe em Exatamente. drogas. Então, escolha o seu difícil. A gente precisa escolher qual é o É. nosso difícil, né? Exato. E também gostaríamos agora, literalmente, caminhando pro final, né? Que deixasse um conselho para quem está nos ouvindo, né? Aonde vai chegar essa mensagem, né? Sobre o tema, sobre, como o senhor já comentou, que acho que é um conselho já extraordinário, né? Sobre os pais invistam nos seus filhos, né? Porque é a maior preciosidade que nós temos. Eu ainda não tenho, mas vou ter em nome de Jesus, Amém. né? logo, logo. Então, qual que é os conselhos, né? Que vocês deixariam aí para todos nós? Vou deixar para você, Melissa, que eu já Olha. deixei o meu. Eu acho assim que você tem que amar, você tem que entregar, né? Criar filhos não é pra você, é pro mundo. E o mundo lá fora, ele tá cheio de opções que não são boas. Então, se você ama seu filho, queira o melhor, e o melhor é Deus. O melhor é Jesus. Ele sempre vai estar ali, ele sempre vai cuidar. Por mais dificuldade que você passar, ele vai estar ali. Então, com amor, com leveza, com suavidade, né? É você entregar realmente o seu filho para Jesus. Quando a gente vê uma apresentação de uma criança, né, que é entrego ele para ti, pai. Mas a gente entrega assim, né? Eu entrego, Senhor, ele é aqui, ele é teu. Mas e no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, né? A criança cresce, o problema cresce, ele fica adolescente, os problemas crescem. E nesse período os pais se perdem de como agir, de como falar. Eles só querem amor. Então, se o pai conhecer o verdadeiro amor, que é Jesus, ele vai saber cuidar do seu filho com um imenso amor. Amém, glória a Né? Deus. Então, né, nós temos um presente muito abençoado, né? Ah, Ô, glória. pra esse Essa casal. família. Linda. Aqui para pastor. Muito obrigada. Alegria passar esse momento Presente junto do com JetCast pra vocês. vocês. Amém, obrigada. Pastor. Obrigado. E aí, já aproveita. Comentem aí como é que as pessoas podem encontrar vocês na rede social aí. Instagram, Facebook, Orkut. MSN. Essa eu acho que você não era nem nascido. Essa não era nem nascida esse kill, não sei se era que vocês já... Não, mas eu participei dessa, hein? Eu tinha também. Você lançou. Eu estou no Instagram ali, Alexandre G. Oliveira. Você pode procurar ali, estou sempre ali. Hoje também hoje foi o lançamento, pastor. Nós entramos com um devocional, eu quero fazer isso também no Instagram, mas nós começamos com um devocional, 3 minutos de Spurgeon. Está no Spotify, como Alexandre Oliveira. Então você pode me Que legal. procurar, tá lá. Começamos hoje. E também estamos lendo o livro de Mateus no Spotify. Também está lá como Alexandre Oliveira. Já estamos em Mateus capítulo 13 já. Então, Que legal. estamos aí propagando a palavra de Deus em todas as redes sociais. Aí. No YouTube também, Alexandre Oliveira, você vai me achar lá. Da pastora tem também. Tem, Melissas, _, Hotmail, não? Melissa Ih, Underline esqueci. Oliveira. Mas nós vamos Tem colocar lá aqui no embaixo e-mail. também, né? Vai estar aqui É, embaixo ela- do certo. Ela falou que às vezes ela dá uma bolinha fora, né? Eu falei. Melissa Oliveira. Mas pode acompanhar, acompanhe lá, né? Isso. Como o pastor comentou, seja no Insta, seja no Spotify, seja no YouTube. Tamo aí. E tenho certeza que você vai ser mais que abençoada. As redes sociais da igreja também estão sendo colocadas aqui, né? E comente aí embaixo, semana que vem, quem que você gostaria que estivesse aqui participando conosco, porque eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para sua vida. Bom, muito obrigado mais uma Obrigada. vez. Nossa, que Deus obrigada. abençoe, Deus Amém. prospere cada vez mais os Amém. caminhos de vocês e aonde vocês for. Que Deus abençoe vocês também, no nome de Jesus.